Amores, tudo bom? Gente, nossa quarta aula sobre botânica. Seguindo a ordem cronológica, nós vamos trabalhar o grupo das pteridófitas. Beleza? Observa que a gente está trabalhando dentro de dentro de um certo pragmatismo, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, porque é exatamente a condição evolutiva que a gente encontra para esses grupos. Tranquilo? Dá uma olhadinha na aula anterior, se você caiu de paraquedas aí para essa aula. Existem aulas que eu retrato exatamente as características dos grupos vegetais, beleza? E depois, como eu havia falado para vocês, nós vamos abordando grupo por grupo, tranquilo? Então olha lá, primeiro slide, cheio de bereguedê, cheio de ziriguidum, bereguedê. Vamos trabalhar as pteridófitas, amores. Pteridófita vem do grego pteris, feto, beleza? Então é o segundo grupo na nossa escala evolutiva. Aqui as principais, os que são mais abordados aí pra gente nessas provas, nesses vestibulares, no Enem. As samambaias, as selaginelas e as avencas são organismos muito comuns aí nas nossas provas, beleza? Então aqui a samambaiazinha, bem bonitinha, linda, eu acho que na casa do seu avô, da sua avó, normalmente você encontra um organismo como esse, beleza? E aqui as avencas, uma espécie de avenca que também caracteriza muito, de forma muito objetiva, esse grupo, tranquilo? Vamos às características gerais, que já existem alguns pontos importantes que eu não posso deixar de trabalhar com vocês. Primeiro, gente, lembra que quando a gente falou sobre ófita, a condição de liberação desses nutrientes, de condução desses nutrientes, não ocorre exatamente por estruturas delimitadas, formadas já? Lembra que briófita, a condução ela ocorre por difusão. Aqui nesse grupo é o primeiro na escala a apresentar vasos condutores. Dá uma olhadinha aí, vasos condutor, tá? Então, cabeça, vaso condutor de seiva bruta e de seiva elaborada, xilema e floema. Aparecem aqui, nesse grupo, no grupo das pteridófitas. Tranquilo? Vamos seguir. São organismos de pequeno e médio porte, não são organismos de grande porte, feito as gimnospermas, feito as angiospermas. São organismos que se apresentam para a gente com esse padrão estrutural. Predominantemente em ambiente tropical, então em matas tropicais, esses grupos eles predominam, tranquilo? E apresentam epifitismo. Gente, presta bem atenção, pessoal. Eu tenho duas situações distintas, a galera confunde muito. Eu tenho uma planta epífita e tenho uma planta parasita. Isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente, mas eu já vou dar uma palhinha. Porque muitas plantas desse grupo apresentam essa característica, o epifitismo. O epifitismo, a planta, ela só fica por cima da outra. O próprio prefixo, ele já determina isso pra gente. Ep, acima, por cima, beleza? Então, são plantas que se desenvolvem também em cima de outras plantas maiores. Tranquilo? Observa que o parasitismo, você tem o holoparasitismo e o emparasitismo, que é quando uma planta que é parasita, ela fica em cima da outra, então ela é epífita e é parasita, deu para perceber? Então, se a planta ela é epífita e parasita, se ela é uma planta agora parasitária, ela vai colocar ali os seus austórios dentro da planta que ela está epifitando, e ela, a partir desse momento ela começa a parasitar. Aí por isso que existe o emparasitismo e o holoparasitismo. O emparasitismo é quando retira a seiva bruta, e quando ela tira a seiva elaborada é chamada holoparasitismo. Tranquilo? Beleza? Melzinho na chupeta. Vamos ver aqui as características estruturais desse grupo. Divisão do corpo. Você já encontra
raiz, você encontra também aí, ó, o caulezinho, e nós encontramos também folhas bem definidas. Tranquilo, zero bronca, melzinho na chupeta. Vê aqui o que eu coloquei para vocês também. Apresenta um ciclo de vida interessante, que é o ciclo de vida chamado metagênese ou alternância de gerações. Porém, eu posso encontrar também essa denominação, que é mais antigo, que é chamado simplesmente por ciclo haplodiplobiôntico. Esse ciclo haplodiplobiôntico ele está relacionado a fases no organismo, onde você vai encontrar a fase haploide e você vai encontrar a fase diploide do organismo. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha agora nesse slide, que ele vai retratar muito bem para a gente, vai mostrar muito bem para a gente esse tipo de característica. O ciclo de vida que é muito abordado também das briófitas. Amores, você tem aí um exemplo bem clássico que é a samambaia, né? Normalmente, quando abordam para a gente, colocam a samambaia como principal organismo do ponto de vista representativo do grupo. Então, aqui você tem o esporófito N, o esporófito 2N, e esse esporófito 2N ele é caracterizado ele apresenta toda a sua carga genética, né? Então, no ciclo de vida desse organismo, você vai encontrar esses pontinhos vermelhos, que normalmente são pretos. Aqui está em vermelho, uma questão estritamente didática, tá certo? Então, a partir daí eu tenho os soros. Esses soros são esporângios. Esses esporângios eles vão promover meiose. Cabeça, a meiose é aquela situação que a gente viu em citologia, que diminui a carga genética? Exatamente. Sai de 2N para N. Então, na meiose, eu tenho agora esporos N. Esses esporos eles são lançados no ambiente. E a partir do momento daí, quando ele germina, ele forma um protalo. Amores, presta bem atenção, vê simples desse jeito. O protalo ele vai apresentar uma característica dupla. Você vai encontrar uma parte masculina, uma parte feminina. A parte feminina é o arquegônio. A parte masculina é o anterídeo. A parte feminina forma a osfera. E a parte masculina forma o anterozoide. Lembra que essa reprodução, obrigatoriamente, ela ocorre na água. Existe a necessidade da água. Eles são hidrodependentes, tá certo? Então, dois grupos aí que você não pode esquecer: briófita e pteridófita. Eles precisam da água para ocorrer o processo de fecundação. Então, os anterozoides eles saem nadando, ó, até chegar à osfera. Chegou, formou aí o zigoto 2N. Observa, amores, que o gametófito aqui, ó, ele é N. Então já você tem esse ciclo, né? 2N, N, 2N, N. Perceba que agora o esporófito jovem, que já foi formado a partir do processo de fecundação, fixou ali, começa a desenvolver a plantinha, eu tenho um esporófito que é 2N e segue o ciclo novamente. Beleza? Tranquilo? Então, bem simples, bem tranquilo o ciclo, não tem bicho. Você já sabe que os soros, eles são os esporângios eles vão formar os esporos N. Eu tenho germinação, quando ocorre maturação dessa estrutura, liberação desses esporos no ambiente, formação do protalo, formação do arquegônio, do anterídeo. O arquegônio vai formar o gameta feminino, o anterídeo vai formar os anterozoides, que são os gametas masculinos. A partir daí você tem uma fase N, ocorrendo fecundação, anfimixia, eu tenho a produção da nova plantinha. Beleza? Onde vai ser o esporófito 2N. Simples desse jeito. Para a gente fechar a nossa aulinha com chave de ouro, aqui eu coloquei algumas dicas. É o de olho no bizu de cabeça. Beleza? Então, ó, lembra que
eu tenho características distintas de briófito e pteridófito no que se diz respeito ao desenvolvimento do esporófito e do gametófito. Tá? Então, esporófito é a fase duradoura, representante de mitoses do zigoto. Ou seja, o que é que vai representar esse tipo de aspecto? As mitoses do zigoto, do jeitinho que eu coloquei para vocês aí, ó. Então, é resultante de mitose do zigoto. Fase diploide, ou seja, a fase 2N, não esquece. Que é o esporófito? Vai formar o que? Os soros. Os soros vão formar o que? Os esporos. E os esporos são o que? N. Mas o esporófito vai ser o que? 2N. Beleza? Embaixo, o gametófito. A fase é curta, resultante da germinação do esporo, como a gente havia falado anteriormente, e é a fase, você encontrar uma fase haploide, que vai ser exatamente o protalo. Beleza? Então, essa aulinha curtinha, bem objetiva, dentro desses parâmetros aí que são observados nessas provas. Fica com Deus, tudo de bom, mantenha Deus no seu coração, gente.